Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar como aumentar o seu faturamento na fisioterapia utilizando o marketing digital. Recentemente eu fiz um post no meu Instagram falando sobre dinheiro, falando sobre finanças na fisioterapia, ganhar mais, aquelas coisas todas. E eu recebi várias mensagens ali pelo direct do Instagram e uma pergunta era sempre muito comum entre as mensagens, né? Tinha algumas indagações, algumas coisas, algumas controvérsias, mas uma pergunta sempre aparecia, que era: então tá, me diga como eu ganho mais dinheiro na fisioterapia. E sempre quando alguém me pergunta como ganhar mais dinheiro na fisioterapia, eu costumo voltar para a pessoa com outras duas perguntas, quando ela me diz dessa forma. E essas duas perguntas são dois pontos importantes dentro dessa frase, né, como ganhar mais dinheiro na fisioterapia, que a maioria dos fisioterapeutas não conseguem, de certa maneira, olhar para esses dois pontos e enxergar dessa forma que eu coloco para eles. E esses dois pontos é justamente o que significa ganhar mais para você e ganhar mais comparado com o que ou com quem. Então vamos analisar esses dois pontos aqui antes da gente entrar nas coisas que a gente tem que fazer para aumentar o faturamento. Porque se você não entender esse ponto, não adianta nenhuma estratégia, não adianta nada. Você precisa de exatamente entender isso que eu vou te falar. Esses dois pontos dentro dessa pergunta. Como ganhar mais dinheiro na fisioterapia? Primeira coisa, o que é mais dinheiro para você? Porque você vai concordar comigo, provavelmente, que mais dinheiro é uma coisa muito relativa, uma coisa subjetiva. Se eu te dou mais R$ 1 por mês, por todos os seus atendimentos, você continua fazendo seus mesmos atendimentos, só que eu resolvo agora que todo mês eu vou depositar R$ 1 na sua conta. Então você vai estar ganhando mais dinheiro, tá? E eu vou entender, vamos entender aqui que esse R$ 1 é por conta do seu trabalho. Você vai estar ganhando mais dinheiro, mais R$ 1 todo mês, além do que você já ganha. Porém, esse R$ 1 ou R$ 2 ou R$ 10 que seja, ou talvez até R$ 100, não vai ser muito satisfatório. Não vai mudar a sua vida. Né? R$ 1 por mês, R$ 10 por mês, não vai mudar a sua vida. Não é isso. É bom, é lógico que é. Nem que seja R$ 1 é bom. Mas não é isso que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que essas pessoas que me perguntam, esses físicos que me perguntam como ganhar mais dinheiro na fisioterapia, eles não estão querendo dizer mais R$ 1, mais R$ 10. Porém, eu não tenho como adivinhar qual que é o número que realmente vai fazer diferença na vida dessa pessoa. E se eu soubesse um número, se eu inferisse algum número, alguma coisa, antes de eu entender esse número, de eu achar que esse número é bom para mim, ele teria que ser bom para a pessoa. Então, antes de mais nada, você precisa saber o que é se ganhar mais dinheiro para você. Essa frase, quando você se faz ela, como eu ganho mais dinheiro na fisioterapia, o seu cérebro ele não consegue entender com exatidão aquilo que você tem que fazer para chegar a um determinado objetivo. Você precisa de especificar quanto é o mais dinheiro que você quer ganhar. É R$ 1.000, é 2.000, é 3, é 4, é 5, é 10, é 20? Eu não sei, você que precisa de saber disso. Então, sempre quando alguém me fala essa questão de como ganhar mais dinheiro na fisioterapia, eu vou voltar com essa pergunta. Já aviso, se alguém me mandar uma mensagem desse tipo, eu vou perguntar novamente. O que é ganhar mais dinheiro para você? Quanto é? Porque você, antes de tudo, precisa de saber disso. E o segundo ponto também é comparado com o quê? Porque ganhar bem ou ganhar mal é relativo também. Então, imagina um físico que tem um salário de R$ 5.000. Se for comparar com alguém que ganha R$ 1.000, ele ganha bem. Se for comparar com alguém que ganha R$ 500, ele ganha bem. Se for comparar com alguém que ganha R$ 2.000, ele continua ganhando bem. Mais do que aquela pessoa, comparado com aquela pessoa. Agora, se a gente pega esse mesmo cara que ganha R$ 5.000, compara o salário dele com um outro salário de um outro que ganha 30, 40 mil, ele vai ganhar mal.
E não precisa de achar que um fisioterapeuta ganhar 40 mil reais é ilusão não, tá? Porque eu conheço físios que ganham 40 mil reais por mês. Sem, lógico que não é trabalhando naquele horáriozinho de segunda a sexta, trabalhando para alguém, aquele formato que a maioria acha que é para ganhar mais dinheiro. Você precisa de abrir um pouco mais a mente e entender outras formas de você conseguir ganhar mais, independente do que seja ganhar mais para você, dentro da fisioterapia, tá? Mas esse não é o assunto desse vídeo. Quem sabe uma outra ocasião a gente até expande um pouco mais essa ideia, essas outras formas que a gente tem aí de aumentar os ganhos dentro da fisioterapia. Porque nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode sim aumentar o seu faturamento, e eu não vou dizer números aqui, tá? Porque isso vai depender de você, mas essa estratégia aqui você consegue, eu já comprovadamente, aumentar o seu faturamento, independente dos números, e a média, só para você ter uma ideia, a média que pelas minhas práticas, né, pelo que eu venho usando para mim, que eu venho usando para colegas, em mentorias, o que eu venho usando na clínica que eu sou sócio, a média de você conseguir um aumento de faturamento utilizando o marketing digital é acima de 50% do que você ganha. Então, vamos supor, você ganha 2 mil reais por mês. Você não utiliza nada de marketing digital. Ou até utiliza, porém de forma errada. E aí não tem resultado e é a mesma coisa que não está utilizando. Se você utilizar de forma certa, o mínimo, pela minha prática, o que você vai conseguir aumentar o seu faturamento aí em torno de, no primeiro, segundo mês, vai ser aí de 50% no mínimo. Ou seja, uma pessoa que ganha 2 mil, 50% de 2 mil é 1.000. Então você vai ganhar mais 1.000, ou seja, em torno de 3 mil reais. Né? Não é ruim. É uma coisa. Aí já começa a entrar mais 1.000 reais todo mês. Já começa a ser um negócio. Opa, já dá para aliviar mais as contas aqui. Lógico que depende do estilo de vida da pessoa. É muito viés, tem muita coisa relativa aí que a gente tem que parar e olhar com cuidado. Porém, eu entendo que para a grande maioria é um aumento significativo, beleza? Então vamos lá, o que você tem que fazer então para utilizar o marketing digital e aumentar o seu faturamento? Primeira coisa, eu vou usar a canetinha aqui para escrever, acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Primeira coisa que você tem que fazer, definir os seus objetivos, e isso está dentro do que eu já falei, definir seus objetivos. Então, o que é isso? De faturamento por meio do marketing. Então, essa é a primeira coisa. Se você quiser ter um aumento no seu faturamento aí, utilizando o marketing digital, isso aqui que você tem que cuidar. Primeira coisa, definir qual que é o seu objetivo de aumento de faturamento utilizando o marketing. Aí algumas pessoas vão me falar assim, Felipe, mas o que é isso exatamente? Você vai ter que saber responder algumas perguntas. Primeiro, quantos pacientes que você tem? Muita gente não sabe responder isso. Né? Saber quantos pacientes tem na agenda, para você saber então qual que é o exato faturamento que você tem hoje com aqueles pacientes. Você vai ter um número X de faturamento. Tem gente que não sabe quanto ganha, precisa de saber exatamente, né? Se você não trabalha para alguém e tem um salário fixo ali todo mês, né? Por exemplo, alguém que trabalha no hospital, só no hospital ela vai ter ali um salário, o hospital vai lá e paga ela todo dia 5 ali, paga o salário, ela sabe exatamente, eu ganho X mil reais por mês pelo hospital, o resto das horas eu fico em casa tranquilo, não faço mais nada, é uma opção. Agora, se você tem uma variação, se você trabalha como autônomo de alguma forma, você precisa de saber quanto você ganha exatamente, qual a sua média de faturamento, independente se os pacientes sobem, se os pacientes descem, né, porque vai ter essa oscilação no mês, você precisa de entender quanto que você ganha. Então você vai ter uma ideia ali, né? Eu tenho 10 pacientes e eu ganho 5 mil reais por mês. Exemplo, tá? Não quer dizer que 10 significa 5 nem nada. Depende de muita coisa isso. A partir disso, o que você vai fazer? Você vai definir o quanto você quer aumentar. Qual que é o exato faturamento que você quer ter? Então eu ganho 5, eu quero ganhar a partir daqui 3 meses, eu quero estar ganhando 6 mil reais. Então beleza, você quer ter um aumento de 1.000 reais, né? Esse é o quanto exatamente você vai aumentar
aí na sua renda. Então, R$1.000. Então, você precisa entender o seguinte, se eu tenho 10 pacientes e eu quero aumentar R$1.000, quantos pacientes eu vou precisar? A partir desse número, você vai lá para as redes sociais, vai lá utilizar suas estratégias de marketing, né? Utilizando marketing digital, a gente entende que basicamente é rede social. Porém, pode ser o Google, pode ser o YouTube, né? Que é uma rede social também, né? Mas de forma diferente, você pode usar o seu site, através do Google. Então, tudo isso a gente vai considerar como marketing digital. Mas, basicamente, vai ser aí Facebook, Instagram, YouTube e o seu blog, seu site aí, né? A maioria dos colegas usam dessa maneira. Então, você tem que saber quantos pacientes você tem, quanto você ganha, quanto você quer ganhar, quantos pacientes você precisa para ganhar, quanto você quer ganhar. Qual vai ser esse percentual de aumento aí, quantos pacientes você precisa. A partir disso, você começa uma estratégia de marketing. Numa estratégia que eu faço de um anúncio no Facebook e no Instagram, quantas pessoas vão ter que clicar nesse anúncio para que eu consiga um paciente? Porque sempre vai existir um funil, né? Vai ter um funil lá de conversão. Então, aqui vai ter um monte de pessoas entrando, que vai estar vendo o seu Facebook, vai estar vendo o seu Instagram, elas vão interessar por esse assunto seu, e aqui os números vão diminuindo. Ó, menos pessoas vão entrando até que uma sai aqui embaixo. Então você vai precisar de saber o seguinte, para quantas pessoas eu tenho que mostrar os meus posts, né, os meus anúncios, para que uma se torne meu cliente. A partir disso você vai saber o seguinte, qual é o seu custo por aquisição, quanto você tem que pagar para conseguir um cliente, né, um paciente. Aí você vai saber o seu investimento no marketing digital, se ele vai chegar naquele número. Então vamos supor, se a cada 100 pessoas que clicam em um anúncio seu, uma se torna o seu paciente, se você conseguiu entender essa métrica, essa média, você vai saber, opa, beleza, quanto que eu gasto para mostrar meu anúncio para 100 pessoas? Aí vamos supor, R$100, tá? Só para um número redondo aqui para ficar fácil. R$100 eu mostro para 100 pessoas. Então, meu custo por aquisição, um cliente para mim vai custar R$100 através das redes sociais. Se eu quero, vamos supor, mais 5 clientes, né? Para ganhar meu R$1.000 lá, 5 clientes a R$100 eu vou ter que investir pelo menos R$500. Então, você vai ter que fazer uma campanha de marketing gastando R$500 para que você consiga R$1.000. Aí, você vai tirar o seu 500, o seu ROI vai ser de 100%, mas você vai estar ganhando 500 só. Então, se você vai ter que precisar de mostrar para 1.000 pessoas para que você consiga os 5 para tirar o custo do seu ROI. Talvez seja um pouco, para algumas pessoas, isso seja um pouco fora da caixa de entender essa matemática, mas a partir do momento que você começa a olhar isso com cuidado, a fazer essas contas, vai ficando mais fácil. Cada vez mais fácil de você fazer. E aí não tem erro, não tem como dar errado. Você saber se 100 pessoas vão ver aqui o meu anúncio, uma se torna meu cliente, se eu mostrar para 200, chances são que 2 vão ser meu cliente. Para 300, 3. Então eu tenho que investir, diminuir o meu custo aqui para essas pessoas verem. Então quanto melhor eu conheço de estratégia de marketing, de redes sociais, menor vai ser o meu custo para esse número de pessoas aqui ver, menor vai ser o meu custo para conseguir esse cliente aqui. Então, tudo isso é super importante, tá? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa é você definir você vai ter como objetivo. Qual o perfil do paciente é o seu objetivo? Você tem como objetivo? Alguma coisa desse tipo, né? Qual é? E às vezes muita gente se engana com isso, acha que é uma coisa que não precisa tanto, ou que é besteira, ou que isso é chato de fazer. E realmente, na maioria das vezes, é mesmo você definir público-alvo, definir personas e coisas do tipo, e saber exatamente onde que elas estão, o que você tem que fazer para divulgar para essas pessoas, tá? Eu não vou entrar aqui na questão de público-alvo em persona, tem outros vídeos meus falando disso com mais detalhes. Depois você procura aí no YouTube, tem algumas coisas. Mas o que você tem que entender aqui com esse objetivo de aumentar o seu faturamento?
Primeiro, se você atende vários perfis diferentes, você tem que saber qual que é o perfil que você consegue um maior lucro, que te paga mais, tem mais condições financeiras de te pagar, e que talvez você consiga trabalhar menos. Porque presta bem atenção nisso, é super importante. Vamos supor que o colega tem, a fisioterapeuta tem especialização, a acupuntura, ela tem pilates, ela tem uma clínica de pilates e ela atende domiciliar com outras coisas, tá? Com outras técnicas menores, tá bom? A acupuntura ela atende no consultório, faz um domiciliar e tem um pilates lá na clínica dela. Ela atende numa clínica de pilates também. Então, o pilates tem um número X de pacientes, né, que a pessoa atende, dependendo do local, e ali ela vai ter um resultado financeiro dependendo daquele número que ela tem. Então vamos supor, o Pilates eu tenho que trabalhar 30 horas semanais para ganhar R$ 2.000, tá bom? Aí a pessoa, na conta dela, ela entende o seguinte, que o atendimento de acupuntura dela, ela ganha mais. Então vamos supor que a acupuntura ela cobra R$ 300 o atendimento. Então, se ela consegue 10 pacientes ali de acupuntura, ela consegue um ganho de R$ 3.000. Então ela vai fazendo essas contas e entendendo o seguinte, se ela chegar na conclusão que se eu atender pacientes de acupuntura, do perfil de paciente que dá acupuntura, eu vou atender menos pessoas, ou seja, o meu tempo, vou ter mais tempo e eu vou conseguir um ganho financeiro maior, se eu focar em conseguir mais pacientes desse perfil. É isso que você precisa de fazer, entender o seu público-alvo persona para identificar isso aqui, qual que é o perfil que eu preciso de ter como objetivo para aumentar o meu faturamento. Aí você começa a trabalhar esse perfil ali nas suas redes sociais, principalmente, criando anúncios para essas pessoas, primeiro sabendo onde elas estão, se elas estão no Facebook, se elas estão no Instagram, e não apenas assim, imagina que a pessoa definiu o paciente de acupuntura. Existe o perfil de paciente de acupuntura de criança a idoso. Então você não vai simplesmente fazer anúncio para todo mundo. Vou falar aqui para criança, para idoso, para adulto, jovem, para mulher, para homem, com patologia, sem patologia, não importa. Você precisa de definir quem é a minha persona. Aí eu posso fazer persona 1, persona 2, persona 3, e aí em cada post eu vou identificar isso. Em qual fase da jornada do cliente essa persona está. Ela está tranquilo? Ela está no comparador? Ela está no comprador já está ali no pesquisador, onde que ela está? Aí você vai criar as suas estratégias de anúncio baseado nisso, e não simplesmente colocar lá de qualquer jeito. Existem N maneiras de você fazer isso, várias formas, as formas certas de você criar um seu anúncio para o perfil da persona que é definido e também para a jornada que ela se encontra ali, de onde ela não sabe exatamente que ela precisa daquele serviço que você oferece, até ela se tornar o seu cliente, até ela se tornar ali o seu paciente de verdade. Então você precisa de entender isso para ter melhores resultados com essa questão aqui. E aí a gente vai para a terceira coisa aqui, que também, o 3, que está totalmente ligado com o 2, que é fazer campanhas de anúncios. Vou colocar ads aqui, que é mais fácil. Ads é anúncios, tá? Segmentados para... Então, a terceira coisa que você vai ter que fazer para conseguir aumentar o seu faturamento aí utilizando o marketing digital é, a partir do momento que você sabe com quem você vai conversar ali para atrair com o cliente que vai te dar o maior lucro, você vai fazer campanhas de anúncios segmentadas para essas pessoas. Porque aí você vai saber se elas estão no Facebook, se elas estão no Instagram, quais são as páginas que essas pessoas visitam, quais são os desejos dela, quais são os sonhos dela, quais são os medos dela, quais são as dores dela, por que ela está buscando ali aquele serviço, o que tem por trás daquele papo que ela chega ali normalmente procurando serviço de fisioterapia. Para que ela quer aquilo ali? Ela quer acupuntura para quê? É só para melhorar alguma dor? Mas por que ela quer melhorar aquela dor? Só por causa do incômodo da dor? Ou será que ela tem algum medo por trás daquela dor ali? Talvez ela esteja
participando do processo de criação dos netos e ela tem medo ali daquela dor atrapalhar e ela não conseguir cuidar dos netos, ver o crescimento dos netos, né? Tô pensando em uma pessoa mais idosa. Ou se for uma pessoa mais jovem, talvez um cara aí que gosta de jogar futebol no final de semana, ele tenha medo aí de ter algum problema mais sério e não conseguir jogar o futebol dele no final de semana, uma coisa que ele gosta tanto. Quando você começa a conhecer bem essas coisas, você vai saber exatamente como conversar com essas pessoas, de maneira que a sua persuasão de postagem vai ser muito maior. Isso a gente utiliza como uma coisa chamada copywriting, que é uma escrita persuasiva, uma forma de você escrever o texto baseado no que você conhece do seu paciente-alvo, da sua persona, que você vai ter um maior poder de convencimento através do seu post. Tá? E isso vai fazer com que a pessoa saia lá da fase dela de tranquilo, passando por todas as fases da jornada até chegar do seu cliente com muito mais rapidez, com muito mais facilidade do que simplesmente você ir jogando posts lá aleatórios com coisas que saem da sua cabeça. Então existe uma estrutura de copywriting que, se você utilizar, você vai conseguir certamente resultados muito mais rápidos, muito mais fáceis, se você fizer isso aqui, né? Segmentar suas campanhas para a sua cidade, lógico, sabendo a idade das pessoas, sabendo se é mais homem, se é mais mulher, quais são os interesses dela, o que ela gosta, sabe? Qual é a localização preferível ali que você quer, se é só as pessoas que estão ali na sua clínica, se é pessoas que estão em outro bairro da sua cidade. Então tudo isso são coisas que você vai olhar dentro disso aqui, dentro dessas campanhas de anúncios. E a última coisa que você tem que fazer, e lógico que eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, né? Porque não daria, senão eu teria que fazer um vídeo aqui no YouTube de não sei quanto tempo, porque isso tudo aqui eu falo no meu curso Fiz Influência, de forma detalhada. Eu estou dando aqui uma ideia para você conseguir algum resultado, para simplesmente você não sair fazendo de forma aleatória. Se você entender isso aqui e fizer exatamente do jeito que eu estou te falando, com certeza você vai ter resultado, tá? Quarta coisa que você tem que fazer é mensurar e otimizar suas campanhas. Então, dentro dessa parte aqui, para você aumentar o seu faturamento, essas são as 4 principais coisas. Tem mais, tá? Mas se você fizer essas 4 coisas, dificilmente você não vai conseguir algum resultado. Então, essa última parte é super importante. Por quê? Às vezes a pessoa vai lá e acha que entendeu do Facebook, do Instagram, faz algum impulsionamento de post lá, de alguma forma, até às vezes até segmenta, identifica o público-alvo e simplesmente coloca o dinheiro lá e deixa o negócio andar. E fica esperando o paciente chegar. Só que às vezes, por algum motivo, o post feito, o jeito que foi escrito o texto do post ou feito o vídeo, não engajou, não pegou ali com exatamente aquele perfil de paciente que a pessoa queria. E aí o que acontece? O próprio Facebook, através do gerenciador de anúncios, ele consegue mostrar como estão se saindo aqueles anúncios, aquelas postagens. Né? Através lá da conta lá do Business, do Facebook Business, Business Manager, que chama, gerenciador de anúncios do Facebook, você consegue saber se um anúncio que você fez, se um post que você otimizou, impulsionou lá, ele está saindo bem. Porque lá dentro da sua página, do Facebook ou do Instagram também, né, é tudo a mesma coisa, você consegue ver os dois lá, você sabe o seguinte, ó, tá tendo clique? Não tá. Quantos cliques está tendo? Quanto que está me custando esse clique? Quantas pessoas estão vendo essa imagem e quantas estão de fato clicando que tem maior chance de chegar aqui? Então, às vezes, você coloca uma imagem lá que não engaja tanto e você acha que aquilo tá bom, que tá sendo legal, mas as pessoas não estão clicando para falar com você no WhatsApp. Né? Você precisa colocar um link lá também para a pessoa falar com você no WhatsApp e aí, através do WhatsApp, você vai levar a pessoa até o seu consultório ou vai fazer que você vá até a casa dela, no caso dos atendimentos domiciliares. Então, isso é super importante, você entender da mensuração e otimização das suas campanhas. Se você simplesmente faz e deixa lá, acaba que você vai ficar torrando dinheiro à toa, porque talvez a campanha não vai performar muito bem e muitas vezes acontece isso e a gente tem que ir lá e mexer alguma coisa. Tem que entender dos números que estão me mostrando lá. Quanto que está o CTR, quanto que está o CPC, sabe? Quanto está me custando o clique, quanto que está me custando cada pessoa que está falando comigo no WhatsApp.
E aí, a partir disso, eu sabendo essa matemática, parece coisa do outro mundo, mas não é. Tem exatamente, são pouquíssimas coisas que você precisa de entender. Basicamente é isso que eu estou te falando aqui, para poder mensurar e otimizar. É só que você precisa de entender um pouco mais. Não daria para te explicar tudo aqui, porque eu preciso de abrir a página lá do Facebook e te mostrar exatamente lá no gerenciador. E aí sim, você olhando lá, você vai entender, ah, olha, então é isso, eu preciso de olhar que o CTR está acima de 1%. Se ele estiver abaixo de 1%, quer dizer que o meu anúncio não está legal. É uma das coisas que você vai olhar lá. Então assim você vai otimizando e mensurando cada campanha sua. Dessa forma, o que vai acontecer? Você cuidando dessas 4 coisas, automaticamente mais pessoas vão entrar em contato com você, vão ver os seus postagens num custo menor, e você tendo um custo menor aqui, automaticamente essa pessoa que vai sair aqui, o seu custo por aquisição vai ser menor, e aí você investe a sua verba, sabendo isso aqui, e aí, automaticamente você conseguindo cliente, você aumenta o seu faturamento. É uma forma que a gente tem de aumentar o faturamento é conseguindo mais clientes, correto? Então, para conseguir mais clientes é só você fazer essas 4 coisas aqui, utilizando suas redes sociais, que é uma forma do marketing digital te ajudar nisso, tá? Agora, se você achou isso tudo aqui muito complexo, esse jeito aqui que eu estou te mostrando aqui, simplesmente, existe vamos dizer assim, uma saída para você. Se você quiser a minha ajuda pessoal, eu tenho um curso que chama Physio Influencer, que eu ensino exatamente como transformar posts nas suas redes sociais em pacientes na sua agenda em até 8 semanas sem violar o código de ética, que é uma outra coisa super importante também, que não é o foco aqui desse vídeo, mas que é bom você saber disso também, que existem formas e formas de você fazer anúncios nas redes sociais. E se você quiser aprender como transformar suas postagens utilizando essas coisas aqui em pacientes na sua agenda, num curto período de tempo, esse curso pode te ajudar, beleza? Basicamente, ele é composto de 6 módulos, são aí 30 aulas aproximadamente, né? Acaba que eu vou colocando mais, porque às vezes eu vou tendo ideia, estou estudando outras coisas e eu vou testando muitas coisas também na clínica aqui que eu sou sócio. E aí, quando a coisa começa a dar muito certo, eu vou lá e gravo alguma coisa e coloco lá para a galera. Então, isso vai acontecer. Quando você adquire o curso, você recebe um login, uma senha, você tem acesso à plataforma com as aulas aí por 2 anos. E eu garanto pelo menos uma atualização nesse intervalo de 2 anos, mas logicamente acontece muito mais, porque as redes sociais estão sempre mudando e como eu estou sempre testando também para o meu negócio, aquilo que funciona para mim, eu vou colocar lá para todo mundo que estiver no curso, beleza? Então são 6 módulos. O primeiro módulo é um módulo mais voltado para a questão de mindset, para você eliminar alguns fatores que eu entendi que normalmente atrapalham as pessoas de evoluir no curso. Muita gente às vezes compra um curso, mas não assiste. E até mesmo os meus cursos eu consegui perceber isso, que estava acontecendo isso com muitas pessoas, que às vezes estava no impulso ali, comprava, mas depois eu ia conversar com a pessoa não estava dando andamento no curso. Então, esse curso eu enxuguei ele, né? Eu coloquei de forma bem direta assim, onde você vai fazer exatamente aquilo que eu estou falando e vai ter o resultado que eu estou te falando, tá? Não tem conversa fiada, é só você fazer o que está lá de forma direta que o resultado vai chegar. Se você não fizer, não tem jeito. Então, o primeiro módulo é isso, você entender alguns fatores aí que podem te sabotar, né? Fatores autossabotadores e para eliminar essas coisas. O segundo módulo a gente vai falar sobre Facebook, então eu vou lá te mostrar como que você faz a sua página do Facebook, com os detalhes que otimizam uma página do Facebook, porque não é só simplesmente fazer lá, tem alguns detalhes internos que fazem muita diferença para o fisioterapeuta, porque também outro ponto importante de se falar, existem N cursos aí, cursos bons inclusive, relacionado a redes sociais, relacionado a você conseguir mais captar pacientes, etc, né? Captar clientes, né, que as pessoas normalmente falam. Só que o Physio Influencer é um curso para fisioterapeutas. Então, às vezes eu recebo mensagem também de outros profissionais da área da saúde que me acompanham, querendo adquirir o curso. E eu falo para a pessoa, olha só, lógico que tem coisas lá que vai te servir, mas é um curso onde a linguagem dele é de fisioterapeuta para fisioterapeuta. Eu não converso com psicólogo lá, eu não converso com médico, eu não converso com odonto, eu não converso com educador físico. Eu converso com fisioterapeutas. Eu dou exemplo para fisioterapeutas,
porque a minha vivência é o que eu sei, né? Que eu sei que funciona, que eu venho testando e tudo. O foco dos meus estudos de marketing é para a fisioterapia. Então, no segundo módulo, a gente vai conversar sobre o Facebook. Então, vou te mostrar como você, desde o processo de criação de página, como você faz o seu gerenciador de anúncios, como você faz lá o seu sistema de pagamento lá do Facebook para poder fazer os anúncios futuramente. Então, e até as suas postagens lá dentro disso, que vai ser nos outros módulos, mas já dá uma ideia dentro dessa página do Facebook. O módulo 3 a gente conversa sobre Instagram, né? Que é uma outra rede também que tem crescido bastante. A maioria do pessoal está gostando muito mais do Instagram, porém o Facebook ainda é o chefe. É o cara que tem mais pessoas hoje em dia. Não tem como a gente falar que o Instagram está na frente do Facebook, porque ainda não está. Pode ser que algum dia passe, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o Facebook ainda tem mais pessoas e dependendo do seu público-alvo, dependendo do seu perfil de paciente-alvo, da sua persona, você vai conseguir resultados muito melhores utilizando o Facebook do que utilizando o Instagram. Então, você precisa de saber alguns detalhes aí, algumas coisas, alguns pormenores dentro disso para saber onde é melhor você aplicar o seu dinheiro de anúncio, tá? Uma pergunta comum: Felipe, eu vou ter que investir alguma coisa além do curso? Vai, se você quiser ter um resultado mais rápido, o formato que eu ensino para você conseguir transformar os seus posts em pacientes na sua agenda, é necessário que você invista alguma coisa em anúncios no Facebook e no Instagram. Então, se você não tem nem R$1, nem 5, o mínimo que eu sugiro é R$5 por dia para você fazer os anúncios, só que de uma maneira que você vai mensurar e otimizar, que esse gasto vai ser muito menor do que se você fizer sem saber esses detalhes que eu vou falar, beleza? Então, o mínimo aí de R$5 por dia, vamos dizer R$100, R$150 por mês, você precisa de ter aí para conseguir um número de pacientes, que os próprios pacientes que você vai conseguir, com o objetivo lógico de um retorno sobre o investimento, eles vão pagar os seus anúncios. Então vamos supor, você gasta R$150 em anúncio, mas consegue um paciente que vai te pagar R$500, R$1.000. Ou seja, você vai tirar daquela grana, paciente que você não tinha, ele vai pagar o seu anúncio e ainda vai sobrar para você. Então, ou seja, vale a pena. Sempre você olhar o retorno sobre o investimento, é importante para você saber se aquilo está funcionando ou não, tá? Aí depois a gente vai para o módulo 4, onde eu falo sobre escrita persuasiva, que eu comentei com vocês aqui nesse vídeo, né? Que é o jeito de você escrever, que você consegue uma maior persuasão em cima da pessoa que está ali lendo o seu post, que está ali assistindo o seu vídeo. Principalmente para os pacientes da fisioterapia, existe algum modelo de escrita persuasiva, que o pessoal chama de copywriting, que é só você entender a estrutura, como que funciona, e aí você vai escrever as suas postagens baseado naquilo. Você vai fazer os seus anúncios baseado naquela estrutura de copywriting. Então não tem muito segredo. Você pega a estrutura que eu ensino lá, copia, cola e vai ajustando lá de acordo com o tema que você quer falar, de acordo com o seu perfil de paciente-alvo, com aquilo que você está buscando. Alguns detalhes você vai ter que saber previamente, mas tudo eu explico lá, beleza? O módulo 5, a gente vai falar também da jornada do paciente. É um módulo só da jornada do paciente, que eu já falei aqui para você, né? Existem as fases da jornada do paciente, é o cara que está lá, que ele não sabe que ele tem um problema, que a fisioterapia pode ajudar ele, é o cara que está ali, que ele descobriu que tem um problema, e ele está na dúvida ainda se a fisioterapia é ou não é para ele, e aí às vezes ele vai para o próximo passo, que ele decide que a fisioterapia é para ele, e aí ele fica ali pesquisando qual fisioterapeuta que ele vai, se ele vai no A, se ele vai no B, por que ele vai no A, que não vai no B, e aí depois é até o momento que ele se torna o seu cliente de fato. E nessa jornada, você precisa saber exatamente como conversar com a pessoa. Então, o cara que está lá no começo, que ele não sabe que ele tem um problema, que a fisioterapia pode ajudá-lo, né? Independente da técnica que você usa dentro da fisioterapia, você tem um jeito de conversar com esse cara, utilizando copyright, utilizando estruturas certas para conversar com ele, para ter um maior poder de persuasão do que esse primeiro cara. Se você chega para ele falando, olha, vem fazer fisioterapia comigo, marque a sua sessão, agende a sua consulta, não vai funcionar. Porque ele nem sabe o que ele precisa, ele nem sabe que aquilo pode ajudar ele. Você precisa de educar essa pessoa primeiro para que ela percorra a jornada e chegue aqui se tornando seu cliente. E o último módulo, o módulo 6, a gente fala sobre a estratégia influencer, que é exatamente a estratégia que eu uso
na nossa clínica e tem conseguido resultados fantásticos. É exatamente o que você tem que fazer utilizando o seu Facebook, o seu Instagram. Os anúncios, o jeito que você vai fazer, as imagens, o jeito de escrever, exatamente para conseguir o resultado. Então, até o módulo 6 você vai entender todo o contexto, só que tudo com aplicabilidade, coisas que você vai assistir a aula e vai fazer, vai assistir a aula e vai fazer, não é simplesmente ficar assistindo a aula, você vai ter que assistir e fazer. E aí no módulo 6 vem a fase final, onde você vai criar o seu anúncio, colocar a sua grana lá no Facebook, no Instagram e ó, ter o seu resultado. Aí vai começar a chegar disso aqui, ó. E aí tem até uma aula lá que eu ensino como que você consegue trazer essa pessoa que está aqui para cá, ó, nessa última fase aqui, que é quando ela te manda uma mensagem no WhatsApp. Existe um modelo que você pode utilizar, né, que esse é um dos modelos que eu uso, que você consegue fazer que a pessoa saia lá do seu WhatsApp e vá para o seu consultório com muito maior conversão. Então, por exemplo, de cada 10 pessoas que te mandam uma mensagem no WhatsApp, que viu um post seu, talvez uma vai de fato se tornar o seu cliente. Se você, a partir do momento que você começa a utilizar essa técnica, que é através do WhatsApp, você consegue um resultado maior. Então, a cada 10 que entram em contato com você, talvez você consiga fechar 5 ao invés de uma só. Então, ou seja, faz toda a diferença. A estratégia, um modelo fantástico, tem funcionado muito bem. Então, se você entendeu aí que todas essas coisas aí do curso Fiz Influência pode te ajudar, se você está no momento aí que está procurando aumentar o seu faturamento aí, e uma das formas de aumentar o faturamento é utilizando o marketing digital, se você está meio desligado dessa questão do marketing digital, esse curso pode te ajudar. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo um link, então só você clicar nesse link lá, e aí vai lá para a página, vai ter todos esses detalhes, coisas que eu estou fazendo, que eu estou falando aqui, vão estar lá escrito na página, você vai poder entender mais sobre o curso, e aí você faz a sua inscrição lá. E a partir do momento que você faz a sua inscrição, você vai receber um e-mail meu e um e-mail do Hotmart, que é a empresa que o curso está, vamos dizer, alocado. E aí você vai receber um login, uma senha, vai ter acesso imediato a todas as aulas lá da plataforma, já pode começar a assistir hoje, inclusive, ok? Então clica no link aí abaixo e nos vemos do outro lado, lá dentro do curso, beleza? Vou ficando por aqui então, espero que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira. Deixe seu comentário aí abaixo também, dizendo o que você achou dessa aula. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e deixa um curtir aí no vídeo também. Compartilhe com mais pessoas, aproveita que esse vídeo está disponível aqui no YouTube. Chama os colegas físicos aí para entender um pouco mais sobre isso, porque esse conhecimento compartilhado vai abrir a mente de mais fisioterapeutas e de maneira que cada vez mais a gente vai tendo mais reconhecimento e valorização no mercado, porque nem só de técnica você vai conseguir ser um bom fisioterapeuta. Existem outras coisas por trás também que é extremamente necessário a gente desenvolver, a gente saber. Hoje em dia o mercado está totalmente diferente do que era 5, 10, 20 anos atrás. Então cabe a você saber exatamente o que você tem que melhorar, o que você tem que progredir para chegar aonde você quer aí na sua carreira como fisioterapeuta, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!